Vamos então retomando aqui o nosso estudo da Revista Espírita, mês de fevereiro de 1860. Nós vamos estudar dois artigos, a Bibliografia Condessa Matilde de Canossa e a História de um Danado. A História de um Danado nós já conhecemos, né? Lá do livro O Céu e o Inferno, do assassino de Castanho da Rio. Então a gente vai estudar esse artigo na íntegra. E eu tinha a impressão que a gente já tinha visto esse artigo nos meses lá, nos anos de 58 a 59, né? Estava ali bastante enganado. Dá uma aqui na área de texto, pessoal, por gentileza, só para orientar a Andréia. Ok, obrigado. Então vamos aqui para esse primeiro, nós estudamos, né, só para a gente lembrar, nós vimos os espíritos glóbulos e médiuns especiais, que foram os dois últimos artigos que nós vimos, né, nos nossos encontros anteriores. Aqui então essa bibliografia, Condessa Matilde de Canossa. Vamos lá então. Aqui é um trabalho, né, um artigo que Kardec publicou, quase que uma refutação de uma crítica que foi feita à doutrina espírita. Não a doutrina em si, né, mas as práticas espíritas de comunicação com o plano espiritual. Então vamos lá. Kardec ele costuma também fazer análise, né, de romances que são publicados, que trazem um conteúdo estudado pela doutrina espírita, no caso relacionado com o mundo espiritual. Então vamos aqui para esse artigo. Condessa Matilde de Canossa. Tal é o título de um romance lendário, publicado em 1858 em Roma, pelo R.P. Bresciani, da Companhia de Jesus, autor do Judeu de Verona. O assunto da obra é a história, no gênero de Walter Scott, da antiga família de Canossa. Foi por isso que o autor a dedicou ao atual descendente dessa ilustre família, o Marquês Otávio de Canossa, podestade de Verona e camareiro de Sua Majestade o Imperador da Áustria. A ação se passa na Idade Média. Os feiticeiros e os magos nela representam um grande papel e as cenas demoníacas são descritas com uma precisão que faria inveja ao romancista escocês. O autor nos parece menos feliz em sua apreciação dos fenômenos espíritas modernos, das mesas falantes, do magnetismo, do sonambulismo. Ora, eis o que a respeito lemos no capítulo 10, página 170. Kardec então faz essa apresentação. Agora vamos aqui então à citação do livro. Diz aqui o autor: vários de meus leitores, e talvez não sejam em menor número, poderiam admirar-se de ver expostos nos capítulos precedentes todo esse aparato de diabruras, de exorcismos, de sortilégios, de alucinações, de irrupções fantásticas, que não faria mal nas histórias de serão e nos contos das amas de leite. Em nossos dias, quem acredita ainda em necromantes, em feiticeiros, em encantamentos, em fascínios, em filtros, no comércio com o diabo? Desejaríeis reconduzir-nos aos contos azuis de Martin del Rio, às ingênuas superstições do povo e das comadres de esquina, por lendas que eriçam a pele das camponesas bochechudas, que têm medo de lobisomem e impedem de dormir os garotos medrosos em nome do bicho-papão? Realmente, amigo, esse é o momento azado para nos livrarmos dessas frivolidades. Tal é mais ou menos a linguagem que creio ouvir. Responderei que antes de desdenhar as antigas crenças, é preciso que cada um ponha a mão na consciência e se pergunte com muita franqueza se ao menos não é tão crédulo quanto algum dos seus antepassados. Vejamos um pouco. O que significa essa voga de magnetizadores e de médiums, de mesas girantes, falantes e proféticas, de sonâmbulos que vêm através das paredes, que leem pelo cotovelo, que têm à sua frente aquilo que se diz e se faz a 20, 30, 40 milhas de distância, que leem e escrevem sem conhecer o ABC,
que, sem saberem uma palavra de medicina, assinalam, determinam todos os casos patológicos, indicando-lhes as causas e prescrevendo-lhes o remédio nas doses habituais, em todos os termos greco-árabes do vocabulário científico. Que são esses interrogatórios de espíritos, essas respostas de pessoas mortas e enterradas, essas profecias de acontecimentos futuros? Quem evoca essas sombras? Quem as leva a falar? Quem se faz ver num futuro que não existe? Quem as faz proferir essas blasfêmias contra Deus, contra os santos do céu, contra os sacramentos da Igreja? Vejamos, brava gente, falai. Por que essas contorções e esses olhares sombrios? Ah, quem sabe acabareis me dizendo, mistérios da natureza, leis desconhecidas, força da lucidez, sentido oculto do organismo humano, sutileza do fluido magnético, do influxo nervoso, das ondulações ópticas e acústicas, virtudes secretas que a eletricidade ou o magnetismo excitam no cérebro, no sangue, nas fibras e em todas as partes vitais, potências e forças supremas da vontade e da imaginação. Meus amigos, isso são ninharias, palavras vazias de sentido, frases ocas, desvios ambíguos, enigmas que nem compreendeis. Toda a diferença que há entre nós e nossos antepassados é que, para negar um mistério, forjamos sem outros, ao passo que, para aquela gente boa, aquela boa gente, um gato era um gato, e o diabo era o diabo. Temos a pretensão de dotar a natureza de forças que ela não tem. Nem pode ter. Nossos velhos, mais sábios e mais francos, diziam, sem muitos rodeios, que havia operações sobrenaturais, tratando-as muito ingenuamente de feitiçaria. Entretanto, menos versados do que nós no conhecimento dos fenômenos naturais, sem dúvida chegam algumas vezes a tomar por um efeito prodigioso coisas que não saem da ordem natural, ao passo que os modernos, muito mais esclarecidos, não deixam de olhar bom número de charlatanices dos magnetizadores como efeito misterioso das leis secretas da natureza. Só um instantinho. Só continuando aqui, vamos lá. Então, charlatanice dos magnetizadores como efeito misterioso das leis secretas da natureza e as operações realmente diabólicas como passes de magia mais ou menos sutis. Mas os homens mais cristãos do velho tempo bem sabiam que os espíritos maus, evocados por meio de certos sinais, de certas conjurações, de certos pactos, apareciam, respondiam, alucinavam a imaginação, impressionando de mil maneiras e, sobretudo, fazendo o maior mal que podiam aos que com eles conversavam. Confessai, pois, de boa fé, que mesmo em nossos dias, em maior número que antigamente, temos os nossos necromantes, encantadores e feiticeiros, com a diferença de que os nossos pobres pais tinham horror a esses malefícios, por eles praticados em segredo, nas trevas, nas cavernas, nas florestas, e que muitos se arrependiam, confessavam-se e faziam penitência. Hoje, porém, são exercidos nos salões resplandecentes de ouro e luz, na presença de curiosos, de moças, crianças e mães, sem o menor escrúpulo e muitas vezes se deleitando com superstições da Idade Média. Crede-me, em todas as épocas os homens quiseram manter negócios com o demônio. E esse espírito astucioso, embora os homens não o devolvam aos abismos e com ele mantenham comércio, presta-se a todas as transformações. Nos séculos idólatras, ele vivia com os oráculos e as pitonisas. Mostrava-se sob a forma de pomba, de pega, de galo,
de serpente e cantava versos fatídicos. Na Idade Média, apresentava-se pedante aos povos bárbaros e lhes aparecia sob formas terríveis, em monstruosas conjurações. Se por vezes ele se escolhia e se sutilizava a ponto de se alojar nos cabelos, em garrafinhas, em filtros que os feiticeiros faziam aos amantes beberem, não era sem inspirar grande terror. Hoje, ao contrário, ele se presta à civilização do século, alegra-se no mundo elegante, nos saraus brilhantes, alternadamente dormindo com os sonâmbulos, dançando com as mesas, escrevendo com as cestas. Na verdade, não é muito gentil. Tem cuidado de não amedrontar ninguém. Veste-se a americana, a inglesa, a parisiense, a alemã. É realmente amável, sob a barba e o bigode fino dos italianos. É a coqueluche dos salões e seria muito desajeitado se não se revestisse de uma distinção irreprochável. Vede, tornou-se tão bom apóstolo que conversa de modo muito cortês com aquela senhora que ainda vai à missa e que, se lhes disserdes, cuidado, há coisas que não são naturais e não o poderiam ser. Há nisso algo de nebuloso. Os bons cristãos não tratam dessas coisas. Vos riria na cara e responderia com um arzinho biruta. Que diacho, tudo isso é muito natural. Também sou cristã, mas não sou imbecil. Enquanto isso, caso se apresente uma ocasião, ela magnetizará sua filha de 20 anos, a fim de fazer com que leia na intuição magnética fatos distantes e segredos do futuro. Deixo-vos a pensar se esse belo diabo de luvas amarelas deve rir no rosto da boa cristã. Então, terminou aqui, a gente viu esse comentário desse autor, que então ele fazia uma comparação sobre todas aquelas práticas supersticiosas, pactos demoníacos, né, que são relatados, encantamentos, né, que são relatados em contos da Idade Média. E aí, quando falamos de Idade Média, a gente lembra que aqui no século XIX, né, nós voltamos ali 3, 4 séculos no tempo e aquelas histórias eram vivas, histórias muito ativas, né? Então ele faz uma comparação sobre aquilo que acontecia na Idade Média e aquilo que acontecia naquele presente deles, quando então, né, os salões com as mesas girantes, livros sendo publicados, né, falando sobre o mundo espiritual, não apenas livros de Kardec, né, a gente não fala apenas de livros da doutrina espírita, mas a gente fala livros de pessoas que praticavam a mediunidade, artigos que saíam, que são inclusive informações que a gente tem pouco contato, mas não era somente Kardec que publicava isso. Da mesma forma que Jesus, na sua época, fazia ali, né, a divulgação da sua mensagem, os evangelistas faziam esse trabalho de divulgação, nós tínhamos também outros profetas, né, que também divulgavam ali as suas próprias doutrinas. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Aqui aparentemente está tudo normal para mim. Ok, né? Obrigado. Então, na época de Jesus havia também outros profetas que divulgavam as suas ideias, as suas mensagens de salvação e tudo mais. Na época de Kardec não era diferente. Nós tínhamos também outras pessoas que tomavam a iniciativa de escrever sobre as próprias experiências, baseados em suas próprias crenças. Então muita coisa se falava naquela época. E esse autor, então, ele fazia uma comparação entre tudo aquilo que acontecia na Idade Média, nesses contos fantásticos, né? Aqueles contos que eram contados em volta de uma fogueira, comparado com aquilo que acontecia agora de um modo muito mais sutil. E ele chamava atenção exatamente para isso, que essa relação com o diabo, que ele dizia, era agora uma relação mais sutil. Porque se antes acontecia envolto em todo aquele ritual, né, naquele cenário místico e tudo mais, agora acontecia naturalmente nos salões, dentro das residências, as pessoas não precisavam mais se vestir ou usar símbolos, elas simplesmente
usavam ali, né, a vida cotidiana interagindo com o mundo espiritual. Então essa é a crítica que é feita por esse escritor. E Kardec então vai trazer para nós aqui a refutação. Então ele diz assim: deixamos aos nossos leitores o cuidado de apreciar o julgamento de P. Bresciani. Em vão aí procurarão, como nós, argumentos peremptórios contra as ideias espíritas, uma demonstração qualquer da falsidade dessas ideias. Sem dúvida, pensa ele que não vale a pena fazer-lhes uma refutação séria e que basta um sopro para dissipá-la. Todavia, parece-nos que, a exemplo da maioria dos adversários, chega ele a uma consequência inteiramente diferente à esperada, desde que não prova, por A mais B, que isto não é nem pode ser. Como o P. Bresciani é um homem de talento incontestável e de instrução superior, pensamos que desde que seu objetivo era combater os espíritos, teve de reunir contra este as suas armas mais terríveis, donde concluímos que se não diz muito, é que nada mais tem a dizer, que se não dá outras provas, é porque não as tem melhores para opor, sem o que não teria tido cuidado de deixá-las no fundo do saco. Então, o que Kardec coloca é que na argumentação que ele tem, ele simplesmente fala esbravejando contra essa prática, fazendo uma comparação com o passado. Mas ele não mostra nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de entendimento sobre aquilo que acontece. E o mais importante também aqui lembrar, ele fala, esse Bresciani, ele é um escritor italiano, então ele está em Roma. Então, na verdade, ele está fazendo aquela crítica distante, porque o foco dessas manifestações aconteciam na França e também na Inglaterra, né? Então, na Alemanha também tinha algumas manifestações. Agora, na Itália, eu não lembro de ter lido nada dessas práticas, até porque não seria permitido, porque a Itália era um país ali, né, e continua sendo, essencialmente católico. Então, esse tipo de prática seria rapidamente, imediatamente combatido, né, pelo governo, que era influenciado pela Igreja naturalmente, né? Então ele está fazendo, o que Kardec comenta é que ele simplesmente está esbravejando, fazendo ali, dando a sua opinião, sem nenhum tipo de argumento que seja forte, que seja soldado, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, Ana, né? Ele coloca aqui nesse final essa postura exatamente de defensor do cristianismo, defensor da igreja. Né? Então ele coloca, na Espanha também, Cléo? Você está na Espanha? Que legal. Então na Espanha também tinha essas práticas, mas focava principalmente, né, no centro, né, na França, né, e nas redondezas, Bélgica também. Né? E sendo da Companhia de Jesus, a gente lembra que os jesuítas, né, tinham esse trabalho, né, a Companhia de Jesus foi uma criação da Contra-Reforma Religiosa, que tinha a missão exatamente de catequizar e difundir ali os princípios da igreja. Né? Então ele coloca lá no início. Deixa eu só voltar aqui para a gente poder pegar esse trechinho. Kardec coloca aqui. Está aqui então, né? O romance lendário, autor Bresciani, da Companhia de Jesus, que foi exatamente ele autor de Judeu de Verona. Deixa eu ver aqui. Tá. Então continua aqui Kardec, ele diz assim. Então, todavia, parece-nos que, a exemplo da maioria dos adversários, chega a ele a uma consequência inteiramente diferente à esperada, desde que não prova, por A mais B, que isso não é nem pode ser. Como Bresciani é um homem de talento incontestável e de instrução superior, pensamos que, desde que seu objetivo era combater os espíritos, teve de reunir contra esse as suas armas mais terríveis, donde concluímos que, se não diz muito, é que nada tem a dizer, que se não dá outras provas, é porque não as tem melhores para opor, sem o que não teria tido cuidado de deixá-las no fundo do saco. Os mais ridicularizados em toda essa argumentação não são os espíritos, mas o próprio diabo, que é tratado pouco cavalheirescamente e não como algo levado a sério. Seríamos induzidos a pensar, diante desse espírito xistoso, que o autor não acredita mais no diabo que nos espíritos. Se, portanto, como se pretende, o diabo é o agente único
de todas as manifestações, forçoso é convir que representa um papel mais divertido que terrível e muito mais capaz de excitar a curiosidade do que amedrontar. Tal é, aliás, até o presente, o resultado de tudo quanto se tem dito e escrito contra o Espiritismo, de modo que mais o tem servido que prejudicado. Segundo a maioria dos críticos, o fato das manifestações não tem alcance. É um entusiasmo passageiro, um brinquedo de salão, e o autor não nos parece tê-lo encarado por um lado mais sério. Se assim é, por que se atormentar? Deixai à moda o cuidado de trazer amanhã outro passatempo, e o Espiritismo viverá o que viveu a mania dos vasos chineses, o espaço de 2 estações. Atirando-lhe pedras, dão a impressão de o temer, porquanto não se procura abater, senão o que se teme. Se é uma quimera, uma utopia, por que se bater contra moinhos de vento? É verdade, dizem, que o diabo algumas vezes nele se intromete, mas não haveria necessidade de tantos autores como este de pintar o diabo com cores róseas para despertar em todas as mulheres a vontade de o conhecer. Terá o Pessiani examinado bem a questão? Terá pesado o alcance de todas as suas palavras? Que nos permita a dúvida. Quando ele diz: que são essas respostas de pessoas mortas e enterradas, que lhes faz ver um futuro que não existe? Nós nos perguntamos se foi um cristão ou materialistas que escreveu semelhantes coisas, embora o materialista falasse dos mortos com mais respeito. Quem os faz proferir essas blasfêmias contra Deus? Disse o autor, né? Mas onde estão essas blasfêmias? O autor, que atribui tudo ao diabo, as supôs. Saberia, ao contrário, que a confiança mais ilimitada na bondade infinita de Deus é a base do Espiritismo, que tudo nele se faz em nome de Deus, que os espíritos mais perversos não falam dele, senão com temor e respeito, e os bons espíritos com amor. Que há nisso de blasfematório? Mas o que pensar dessas palavras? Temos a pretensão de dotar a natureza de forças que ela não tem, nem pode ter. Nossos velhos, mais sábios, as tratam muito ingenuamente de feitiçaria. Aqui uma outra citação também do autor. Kardec coloca: assim, é mais sábio atribuir os fenômenos da natureza ao diabo do que a Deus. Enquanto proclamamos o poder infinito do Criador, o Bresciani lhe impõe limites. A natureza, que resume a obra divina, não tem e nem pode ter outras forças além das que conhecemos. Quantas que poderiam ser descobertas, é mais sábio atribuí-las ao diabo, que assim seria mais poderoso do que Deus. Há necessidade de indagar de que lado está a blasfêmia ou maior respeito ao Ser Supremo. Enfim, o diabo toma todas as aparências. Aqui mais uma citação agora do autor. Na verdade, não é muito gentil? Veste-se a americana, a inglesa, a parisiense. É realmente amável sob a barba e o bigode do fino dos italianos, e seria muito desajeitado se não revestisse de uma distinção irreprochável. Não sabemos se os senhores italianos sentir-se-ão envaidecidos por serem chamados como diabos de luvas amarelas. Quem são essas belas senhoras que fazem coqueluche desses gentis demônios e que ante o caridoso aviso de que há nisso algo nebuloso, vos riem no rosto exclamando: que diacho, não sou um imbecil. Se é uma figura tomada pela realidade, perguntaremos em que mundo elas se servem de tão belas expressões. Lamentamos que o autor não tenha aurido seus conhecimentos de espiritismo numa fonte mais séria, com o que não falaria tão levianamente. Enquanto não lhe opuserem argumentos mais peremptórios, seus partidários poderão dormir bem tranquilos. Então aqui, né, mais um artigo, né, lá, dona Miriam. Aqui então só mais um artigo de críticas, como tantas outras, né, que
a doutrina espírita recebia. Só que aqui nós percebemos que não é uma crítica direta à doutrina espírita, né? É uma crítica a médiums, de um modo geral, aqueles que são chamados de necromantes, né, que falam com os mortos, mas não diretamente à doutrina espírita, porque ele não trata aqui da filosofia, das publicações, mas ele fala das práticas de um modo geral. Ele fala das práticas dos fenômenos mediúnicos, né? Então ele faz essa crítica, e Kardec aqui então ele traz essa refutação, porque a Revista Espírita é exatamente esse espaço que ele faz, né, de análises, de críticas, de reflexões sobre tudo aquilo que envolve a doutrina espírita direta ou indiretamente. E aqui nós vemos que foi uma crítica indireta à doutrina espírita, né? Então, o que Kardec coloca aqui para nós foi exatamente chamar essa atenção. E nesse mesmo conteúdo, quando então aqui o autor, né, eu não sei se era, Ana, porque aqui o escritor ele fala desses fenômenos da natureza, de modo geral. Então ele não menciona os praticantes do espiritismo, ele fala sobre os fenômenos de salão, né, daqueles que falam com os mortos e tudo mais. Então, aqui eu não vi que foi uma crítica direta, mas foi uma menção indireta sobre essas práticas que aconteciam, muitas vezes práticas que eram bem distantes das práticas sérias que eram feitas no meio espírita, né? Então, nesse caso, ele criticava, por exemplo, né, nós tínhamos ali nos salões em que as pessoas brincavam com os espíritos, com essas práticas, levavam perguntas fúteis, tentavam inventar, saber sobre o futuro, coisa que a doutrina espírita não faz. Então, assim, pelos argumentos que ele apresenta, era uma crítica a essas práticas que, de alguma forma ou de outra, acabou ali resvalando, né, na doutrina espírita. Muito bem, então esse aqui é o artigo, a gente viu mais uma das refutações, e o detalhe é que quando ele fala sobre a questão, né, do diabo se revestindo e tudo mais, Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, falando sobre as críticas, né, da proibição das evocações dos mortos, dos necromantes e tudo mais, Kardec ele fala exatamente isso, né, que o diabo seria muito desajeitado se ele procurasse enganar as pessoas fazendo o bem. Então, várias e várias ali argumentações que são apresentadas para poder fazer essas refutações, né? Então, também, eu entendi que vocês colocaram, né? Eu, ao contrário, eu vejo assim, ele faz uma crítica das práticas em geral, porque era realmente ele algo muito presente, né, na Europa, e era uma prática bastante disseminada entre a sociedade. Então ele fazia uma crítica dessa prática maluca que todo mundo estava fazendo em todos os lugares, né? Então eu não entendi aqui, pelo menos, eu não entendi particularmente uma crítica direta à doutrina, mas aí Kardec percebeu que quando ele falou sobre os médiums, sobre conversar com os espíritos e tudo mais, isso dizia respeito à doutrina espírita, né? Mas fica aí cada um com a sua visão, assim, direta ou indiretamente, né? De qualquer forma, Kardec fez ali a sua defesa. O próximo artigo aqui agora, né, aquele artigo bem interessante, a história de um danado, ela foi recebida aqui então, Sociedade, 9 de dezembro de 1859, essa é a primeira sessão. O senhor de la Roche, membro titular, comunica o seguinte fato que é de seu conhecimento pessoal. Numa pequena casa perto de Castanheira-d'Arry, Castanheira-d'Arry é uma região que fica ali no sul da França, né? Ocorriam barulhos estranhos e manifestações diretas que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Por conta disso, foi exorcizada em 1848, olha só, hein? Quase 10 anos antes da doutrina. 48 foi quando as irmãs Fox nos Estados Unidos tiveram contato lá com o espírito, né? Então foi exorcizada em 48 e nela colocaram um grande número de imagens de santos. Então, querendo habitá-la, o senhor D mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Depois de alguns anos, ali morreu subitamente. Então o senhor D ocupou aquela casa e ele morreu subitamente.
Seu filho, que a ocupa atualmente, ou pelo menos a ocupava até há pouco, certo dia recebeu, ao entrar num aposento, forte bofetada de mão invisível. Como estivesse completamente só, não duvidou que ela proviesse de uma fonte oculta. Agora não quer mais ficar lá e vai deixá-la definitivamente. Há na região a tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido naquela casa. Interrogado sobre a possibilidade de evocar o esbofeteador, São Luís respondeu que sim. Chamado, o espírito se manifesta por sinais de violência. O médium é tomado de extrema agitação, 7 ou 8 lápis são quebrados, vários são atirados sobre os assistentes, uma página é rasgada e coberta de traços insignificantes, feitos com cólera. Todos os esforços para o acalmar mostravam-se impotentes. Pressionado a responder às perguntas que lhe são dirigidas, escreve com a maior dificuldade um não quase indecifrável. Kardec então direciona aqui algumas perguntas agora. Pergunta a São Luís: teríeis a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito, já que ele mesmo não pode ou não quer ou não as quer dar? É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não nos foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, mas, infeliz, dele faz triste uso. Há muito tempo que morreu como homem. Tomai informações. Foi ele mesmo que cometeu o crime, cuja lenda existe na região. Quem era ele em vida? Sabê-lo-eis por vós mesmos. É ele, pois, que assombra a casa atualmente? Sem dúvida, pois foi assim que vô-lo fiz chamar a atenção. Os exorcismos praticados não foram capazes de expulsá-lo de modo algum. Ele tem algo a ver com a morte súbita do Sr. D? Sim. De que maneira contribuiu para a morte? Pelo pavor. Olha que interessante, né? Então vemos aqui o espírito interferindo na vida do encarnado, provocando, né, esse pavor e fazendo com que ele tivesse aquela morte súbita. Então o Sr. D, em 48, que foi ali o dono da casa, né? Foi ele quem deu a bofetada no filho do Sr. D? Sim. Poderia ter dado outra em qualquer um de nós? Mas, certamente, vontade não lhe faltava. Por que não o fez? Não lhe foi permitido. Haveria um meio de o desalojar daquela casa? Qual seria? Se quisessem desembaraçar-se da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil, orando por eles. É o que sempre descuram fazer. Preferem apavorá-los com fórmulas de exorcismos que os divertem muito. Aqui então, né? Pegue, boa tarde. Bom dia. Aqui essa resposta ela traz para nós um entendimento mais profundo, porque quando nós falamos aqui sobre desembaraçar da obsessão desse tipo de espírito daquele local, nós vemos, né, que hoje não, né, nessas últimas décadas, tem sido muito frequente a produção de filmes que procuram retratar a história de casas assombradas, de lugares assombrados. Né? Então falam daqueles espíritos que eram extremamente agressivos, daqueles espíritos que interferiam na vida das pessoas, se tornaram não apenas filmes, mas até mesmo documentários. Né? O Discovery mesmo fez ali fez ali um programa entrevistando as pessoas, né? Falando sobre médiums que procuram trabalhar com esses tipos de exorcismos e tudo mais. Né? Não, sim, Dudu, já li várias vezes, já falo bastante dele. Né? Inclusive, como eu falei para vocês, esse mesmo artigo ele foi resumido e levado para o livro O Céu e o Inferno. Então eu falo muito desse artigo aqui, porque ele traz para nós aqui vários aspectos, né, que nós temos estudado. Então, o que Kardec coloca, né, olha,
a explicação que São Luís apresenta, que é possível fazer com que esses espíritos saiam desses lugares e parem, né, de interferir na vida das pessoas, o que nós vemos nesses documentários e nesses filmes são práticas exatamente os contrários, né? São aquelas práticas contrárias, né, que eles procuram ali combater o espírito, enfrentá-lo, né, em vez de usar a caridade e usar ali a sensibilidade para poder mudar a postura desses indivíduos. Mas fazem o contrário, então eles usam a força contra a força. Então é possível que isso aconteça. Então de tudo aquilo que a gente acompanha, de lugares assombrados, de caçadores de fantasmas que procuram também ali retratar a presença, né, relatar a presença desses espíritos nesses lugares, de que forma que é possível fazer com que eles saiam desse ambiente? E a resposta vem exatamente aí, né, através da oração, através desse cuidado com esses espíritos. Porque eles estão ali por um motivo, né? Então essa que é a diferença. Deixa eu ver aqui. Dizem que céu e inferno, Kardec criou um interlocutor fictício. Na verdade, Braço, foi no livro O que é o Espiritismo. Ele utilizou o mesmo método que foi apresentado por Galileu Galilei, que ele criou ali 3 personagens para ficar debatendo sobre aquele tema, né? Então ele utilizou esse mesmo no que é o Espiritismo. Vamos lá, 12. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por esse espírito e orando nós mesmos por ele, seria possível desalojá-lo? Sim, mas notai que eu disse orar e não mandar orar. E aqui também já vem um detalhe, né? As pessoas que querem afastar esses indivíduos, então eles contratam pessoas, médiuns, religiosos, né, de várias escolas, né, para fazer esse trabalho de, entre aspas, de limpeza do ambiente, como se diz popularmente. Então, mas as pessoas que são as moradoras da casa, elas continuam ali seguindo suas vidas e incumbem outros de fazer esse trabalho. Sendo que os próprios moradores, nesse caso, né, adotando essa postura da prece, essa postura desse trabalho de mudança vibracional do ambiente, elas próprias saem da sintonia desses espíritos. Mas muitas vezes elas mantêm ali aquela postura, muitas vezes apegada à matéria, né, aquela postura materialista, e pedem para que outros façam essa suposta limpeza, sem que elas próprias mudem de postura. E continua, 13. Esse espírito é suscetível de melhora? Por que não? Não são todos, este como os outros? Contudo, é preciso enfrentar dificuldades. Mas por mais perverso que seja, o bem em retribuição ao mal acabará por tocá-lo. Que orem primeiramente e o evoquem dentro de um mês. Assim podereis julgar da mudança que neles se terá operado. Então, primeiro fazendo esse trabalho, né, de preces, de vibração e tudo mais, para depois fazer a evocação, porque nessa primeira evocação já deu para perceber qual era exatamente ali a condição dele. A agressividade, completamente alheio a qualquer outro tipo de interação com encarnados ou mesmo desencarnados. Tanto é assim que São Luís colocou que, pelo livre-arbítrio dele, não foi possível nem forçá-lo a comunicar. 14. Esse espírito é sofredor e infeliz. Podeis descrever o gênero de sofrimentos que ele suporta? Ele está convencido de que deverá ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada. E interdita qualquer comunicação com outro espírito. Na Terra só pode estar naquela casa, e quando no espaço, nas trevas e na solidão. Então a resposta que coloca que ele está preso àquele local. E estando preso àquele local, ele vai ficar então ali revivendo o crime que ele praticou. Como foi colocado, vê constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada. E interdita qualquer comunicação com outro espírito. Então vejam a condição desse espírito. Ele está
preso naquele local, a lembrança do crime que ele cometeu está constantemente vivo na sua memória e ele não pode se comunicar com qualquer outro espírito. Foi interditado para ele esse tipo de acesso. Não importa qual espírito seja, a gente lembra sempre, né, que o espírito ele tem relações com o passado, com outras pessoas, né? Então a gente lembra bastante, como foi o caso, por exemplo, do livro Libertação, que nós estudamos, onde nós tivemos ali o espírito Gregório, naquela condição de endurecimento, foi auxiliado pela sua mãe, que veio de planos mais elevados para poder ajudá-lo. Nesse caso aqui, esse espírito não tem ali possibilidade de qualquer outro tipo de assistência. Então ali a sua punição será exatamente reviver repetitivamente aquela experiência. Número 15. De onde vinha antes da última encarnação? A que raça pertencia? Então, antes da última encarnação, que foi essa em que ele praticou o crime, ele pertencia a que raça? Ou seja, de onde ele veio esse espírito? Qual era ali a sua origem antes dessa última encarnação? Havia tido uma experiência entre as tribos mais ferozes e mais selvagens, e precedentemente vinha de um planeta inferior à Terra. Então aqui a gente já conseguiu traçar, né, o percurso desse espírito. Ele veio de um mundo mais atrasado, reencarnou num ambiente extremamente selvagem. Aqui não é colocado para nós, mas nós podemos lembrar aqui que nós falamos aqui de séculos atrás. Então poderia ser tribos ali entre os europeus, poderia ser tribo, né, entre os africanos, nas Américas, na Oceania, na Ásia, em qualquer lugar. Continua. Se esse espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduos iria encontrar-se? Vai depender dele e do arrependimento que experimentar. Então já coloca também aqui a própria responsabilidade do espírito de determinar o seu futuro. Então não simplesmente, né, vai com Deus, até a próxima. Então aqui não é simplesmente impondo para ele uma experiência, é ele que vai determinar exatamente como vai ser. Vai depender dele e do arrependimento. E esse arrependimento significa, né, a gente lembra sempre, o arrependimento, a expiação e depois a reparação. Se ele cometeu um crime, é a partir desse arrependimento, como nós já estudamos recentemente, é um tema inclusive bastante atual, que nós estudamos lá no livro dos Espíritos, que falava sobre as penas futuras. Então o arrependimento é o primeiro passo para que o espírito reconheça o seu erro e depois trabalhe, né, vivencie a expiação, que é aquela experiência que infelizmente vem como consequência das suas ações, e depois vem o trabalho de reparação. De um modo geral, a reaproximação com aqueles que foram suas vítimas, a reconciliação e depois ali o seu próprio desenvolvimento. Então, mas vai depender dele. Quanto mais tempo ele resistir, mais ele prolonga o seu próprio sofrimento. 17. Em sua próxima existência corporal, poderia ser o que se chama um homem de bem? E isso seria difícil. O que quer que faça não poderá evitar uma existência bastante tempestuosa. Então, essa foi a parte interessante. O que quer que faça, mesmo que com todos os esforços que ele tenha, que ele invista para poder fazer com que a sua existência futura seja melhor, a sua próxima existência, ele vai ter que passar pelas expiações dolorosas consequentes das suas ações. E aqui já coloca também, né, em sua experiência próxima, a próxima existência, se ele vai ser um homem de bem. Aí a gente vai lembrar, né, como diz no jargão científico, né, a natureza não dá saltos. Então esse espírito que se apresenta nessa condição de profundo endurecimento, ele não tem como simplesmente sair dessa condição e se tornar um homem de bem. Lembrando que esse homem de bem significa aquele espírito mais esclarecido, mais espiritualizado, mais consciente da sua, do trabalho de elevação que ele precisa desenvolver. Então aqui, simplesmente, não é de uma hora para outra. Aliás, é uma dúvida, né, que surge nesses questionamentos, nessas reflexões que nós temos no meio espírita, quando nós falamos sobre esses criminosos de guerra. E não raras vezes, Adolf Hitler acaba sendo citado. Se o Hitler fez tudo o que ele fez
durante a Segunda Guerra Mundial, com suas decisões, a sua influência sobre toda aquela sociedade para provocar aquela guerra tão terrível que foi a Segunda Guerra, ele conseguiria mudar a sua natureza de uma hora para outra? Há, né, uma citação do Chico que, ao ser perguntado sobre isso, Emmanuel respondeu, né, que ele precisaria de apenas uma encarnação se ele desejasse. E aí a gente faz uma comparação com essa questão 17, mostrando que seria muito difícil. Porque ele vai ter que passar pela expiação. E essa expiação, nem sempre, por ser muito dolorosa, como consequência das escolhas que fez, nem sempre permite ao espírito que ele tenha tempo para poder refletir e absorver todo o aprendizado moral daquela situação. A dor, muitas vezes, ofusca aquele espírito nas suas decisões, nas suas transformações. Porque quando você tem uma vida tranquila, uma vida mais equilibrada, uma vida estável, você tem tempo de promover as suas transformações morais. Agora, quando você reencarna num ambiente onde existe ali uma consequência extremamente difícil, dolorosa, como parte daquilo que você semeou no passado, o espírito sempre vai ali ser alimentado com dor, muitas vezes com revolta. Então a gente lembra que esse processo de transformação ele vai acontecendo de um modo lento, de um modo progressivo. Gradualmente ele vai passando por essas mudanças. Numa próxima existência vem com uma dor muito intensa como consequência, numa próxima existência a dor vai sendo atenuada, o esclarecimento vai surgindo, e assim ele vai se transformando até o momento em que ele se estabiliza. Exatamente, Brás, é aos poucos, né? Como diz, né, como eu sempre falo para vocês, né, nós praticamos os nossos erros à vista e nós pagamos, né, os nossos débitos a prazo. Né? Então, essa é a parte, parte da lei. Né? Então, como foi colocado para nós, seria difícil porque ele próprio criou essa situação. Kardec coloca uma observação relacionada aqui com essa questão. A senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento desculpem, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudia o braço do médium, seu aspecto era aterrador. Vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. Kardec fez esse comentário num dos boletins que nós lemos recentemente, né? Quando receberam essa comunicação. Aí ele relatou essa visão da senhora X e depois ele colocou que o artigo seria publicado, que é esse que nós estamos lendo. O senhor e a senhora F, que assistiam à sessão como ouvintes, embora ainda não fossem sócios, desde a mesma noite atenderam à recomendação feita em favor do infeliz espírito e oraram por ele. Obtiveram várias comunicações, assim como de suas vítimas. Narrá-la-emos na ordem em que foram recebidas e as que, sobre o mesmo assunto, foram obtidas na sociedade. Além do interesse ligado a essa dramática história, ressalta um ensinamento que ninguém escapará, que a ninguém escapará. Então, começamos aqui, através dessa comunicação, ou desse trabalho feito com esse espírito, a comunicação também das vítimas. Então nós veremos quem serão essas vítimas e de que forma que elas estão ali lidando com isso no mundo espiritual. Essa que nós vimos então foi a primeira sessão. Segunda sessão, Casa do Sr. F. Então, ao espírito familiar. E esse espírito familiar nós vamos entender como sendo ali, né, o mentor da família, né, o amigo da família que leva esclarecimento e proteção. Podes dizer-nos alguma coisa a respeito do espírito de Castanhedary? Evoca-o. Será mal? Verás. Que devemos fazer? Não lhe falar, se nada tens a dizer-lhe. Aqui nós vamos perceber que esse tipo de evocação, para um espírito dessa natureza, feito num ambiente familiar, é aqui uma exceção. Porque nós lembramos que os grupos espíritas eram ainda bastante restritos e os trabalhos mediúnicos eles eram feitos em casa. E claro, né, a orientação que hoje nós temos
é sempre essa, né? Você não faz trabalho de assistência a espírito sofredor dentro de casa. Exatamente porque hoje nós temos todo um aparato que é preparado pelo plano espiritual para atuar nas casas espíritas. Então você tem ali aquela proteção fluídico-magnética, você tem ali trabalhadores que dão assistência. Agora, fazer com espírito desse dentro de casa, pois é, Brasil, ainda mais junto com a família, né? Dentro de casa era uma situação vivida naquela época. Aqui, só voltando um pouquinho, a primeira sessão ela foi na Sociedade. Está aqui, ó, Sociedade, dia 9 de dezembro. A segunda sessão, na casa do Sr. F, desse casal que Kardec mencionou agora há pouco. Então vamos lá. Então não fala nada para o espírito se não tem nada para dizer, né? Se lhe falarmos para lamentarmos o seu sofrimento, isso lhe fará bem? A compaixão sempre faz bem aos infelizes. Então aquilo que eu comentei com vocês, né, a respeito dos trabalhos feitos, né, de desobsessão de espíritos que estão instalados dentro de casa ou perseguindo alguém. Então não adianta você eliminar a violência através da violência. Como é colocado para nós aqui por esse espírito, a compaixão sempre faz bem aos infelizes. O Braço colocou, né, já participei de auxílio de desobsessão junto com a família do obsediado. Não é uma boa, mas não tinha outro recurso. Não é recomendado, né, Brás? Mas não quer dizer que isso não possa ser feito dentro de algumas condições. E para isso, né, precisaria ter trabalhadores experientes, precisaria ter uma situação específica para aquele trabalho, né, porque nem sempre você tem ali os recursos à disposição. O fato de você não ter esses recursos não quer dizer que você não possa trabalhar com cuidado, com planejamento, né, com toda a atenção para poder prestar essa assistência. Então, número 22. Evocação do espírito de Castaneda Rim. Que querem de mim? Então, ou seja, né, ele já traz essa resposta, lembrando que essa evocação foi feita através da psicografia. Na primeira sessão, ele quebrou ali 8 lápis, chacoalhou o braço do médium, jogou o lápis em direção aos assistentes e tudo mais. Essa sessão, um mês depois, lembrando que era para fazer aquelas preces e depois fazer a evocação, ele já começa a se comunicar. Então já observa claramente aqui, né, já se observa a mudança desse espírito. Nós te chamamos a fim de te sermos úteis. Ó, vossa piedade me faz bem, porque sofro. Ó, como sofro. Que Deus tenha piedade de mim. Perdão, perdão. Então essa comunicação já mostra uma evolução significativa desse espírito. Nossas preces ser-te-ão salutares? Sim, orai, orai. Pois bem, oraremos por ti. Obrigado. Tu, pelo menos, não me amaldiçoas. E aí a gente vai entrar num outro ponto aqui agora também, que quando ele fala, né, que ele, pelo menos, não amaldiçoa, significa que outras pessoas pensam desse modo, direcionando para esse espírito, essas maldições. A gente lembra que maldição vem de maldizer. Esse maldizer significa falar mal. Então a gente vai entender a origem dessa expressão. Eu vou lançar uma maldição. Ou seja, eu vou falar mal. Aí a gente vai entrar então no campo do pensamento, no campo das vibrações, no campo das energias, dos fluidos. E esse caso aqui, esse espírito, a história dele era uma lenda na região. E certamente, sendo uma lenda, ninguém falava de uma forma positiva sobre ele. E mesmo que não falassem diretamente para ele, ou tivesse entendimento de que ele estava presente naquele local, revivendo todo aquele drama durante tanto tempo, mesmo assim ele absorvia aquele pensamento que era dirigido a ele. Porque a gente sabe, né? Porque o pensamento que você dirige a alguém, seja intencionalmente ou não intencionalmente, a gente acaba mobilizando no mundo sutil, que é esse mundo das energias em torno de nós, a gente acaba qualificando essa energia e direcionando ali para o seu destino.
Nesse caso, cada vez que essa história era contada, em que as pessoas riam, em que as pessoas amaldiçoavam, em que as pessoas lembravam daquela cena terrível, a gente pode perceber a repercussão que isso gerava sobre ele. Nesse caso, quando se faz uma prece, então, como foi o caso desse casal que acabou direcionando esse pensamento para ele, foi uma prece, então, intencional, em que você mobilizava o pensamento nessa qualidade mais elevada com o endereço certo, para envolvê-lo, e certamente, então, ele sentia isso de um modo, de uma forma bastante impactante. Por isso esse efeito foi positivo. Foi necessário, então, fazer com que ele passasse por essa modificação de conduta a partir desses novos pensamentos que ele recebia, mas, ao mesmo tempo, para neutralizar esses pensamentos negativos que eram constantemente enviados para ele durante todos esses séculos. Que é a mesma coisa que acontece quando a gente ouve falar sobre histórias de fantasmas. Que as pessoas dizem, né, que tal espírito fez tal coisa, que tal local é assombrado. Todos os comentários que são feitos certamente não levam nenhum tipo de benefício para aquele espírito, sendo real a história naturalmente. Mas nesse caso aqui ele fala que pelo menos vocês não me amaldiçoam. 26. Por que não quiseste escrever na sociedade quando te chamaram? Oh, maldição! Maldição para quem? Para mim, que expio muito cruelmente os crimes nos quais a minha vontade não teve senão uma pequena parte. Kardec traz aqui uma observação. Dizendo que sua vontade só tomou uma pequena parte dos seus crimes, quer atenuá-los, como se soube mais tarde. Se te arrependeres, será perdoado? Oh, jamais. E aí foi exatamente aquilo que São Luís havia comentado, né? Porque se o espírito se vê dentro de uma condenação eterna e definitiva, então ele próprio não se perdoa, ele não trabalha para essa modificação. Porque, na verdade, né, se vendo como condenado, ele quer, na verdade, se punir cada vez mais. E aí então vem todo o drama da culpa, vem todo o drama da acusação, da falta de perdão. Ele simplesmente não se vê na condição de um espírito que pode se transformar. Não desesperes. Eternidade de sofrimento, tal é minha sorte. Então ele já alimenta essa ideia do sofrimento eterno. Ainda mais naquela época, né, a gente vai ver aqui o período que ele viveu, em que havia ali uma presença muito forte da religiosidade, principalmente dos dogmas católicos. Então o inferno eterno para aquele que comete o crime, era ali o dogma e era a crença geral. E ele já se colocava nessa condição. Qual é o teu sofrimento? O que há de mais horrível não o podes compreender. Oraram por ti desde ontem à noite? Sim, mas sofro ainda mais. Como assim? Sei lá. Observação de Kardec. Esta circunstância será explicada mais tarde. Deve-se fazer algo em relação à casa onde te instalaste? Não me falem disso. Perdão, meu Deus, já sofri muito. Tens que permanecer lá? A isso estou condenado. Será para que tenhas constantemente teus crimes à vista? É isso. Lembrando que tudo isso aqui está sendo psicografado, né? Não desesperes. Tudo pode ser perdoado com arrependimento. Não há perdão para Caim. Ou seja, já começa a apresentar também aqui a ideia do dogma, em que Abel foi a vítima, Caim foi o criminoso, e a marca de Caim vai acompanhá-lo para sempre. Rapidamente aqui, irmão do bem, seja bem-vindo. Trouxe para nós aqui uma pequena mensagem. As verdades, quando são apresentadas no vosso mundo, os que as levam encontram e encontrarão adversários que trabalharão de várias formas para impedir o trabalho a realizar. Mas todos que estão na tarefa de ajudar no progresso da humanidade não desistirão. Pegará a charrua e seguirá adiante.
né? Então aí o estímulo, né? Porque a verdade é sempre a verdade. A gente vem aos poucos, né, desvendando essa verdade com as nossas limitações, muitas vezes com a nossa interpretação equivocada, mas com o tempo, com o próprio tempo, essa compreensão vai se clareando para todos nós, né? E o trabalho é sempre esse, trabalhar no bem, que naturalmente a gente encontra essa mesma verdade. Obrigado pela participação aqui quando a gente... Falaste então aqui, falou que sobre Caim. Mataste, pois, teu irmão? Somos todos irmãos. Por que quisestes fazer mal ao senhor D? O senhor D era o pai daquele que foi agredido, né? Chega, por piedade, chega. Ele quer dizer com isso o quê? Que cada vez que fica, então, lembrando dos fatos que ele vivenciou, da morte que ele provocou, do crime, porque mesmo sendo aqui uma entrevista que eles estão fazendo para poder conhecer a história do espírito, na verdade você está mexendo com a mente dele, com os sentimentos, fazendo com que ele reviva tudo aquilo. Principalmente porque ele se encontra num ambiente onde ele foi acolhido para essa mensagem, falando sobre o perdão, tendo ali aquele sentimento de fraternidade, tendo ali aquele sentimento de compreensão e de preces. E depois, no meio dessa conversa, a história começa a ser remexida. Então, aquele pequeno alívio que ele começou a perceber no momento em que ele foi acolhido naquela reunião, ele voltou a sentir aquela mesma dor porque as lembranças começaram a aflorar. Então, são perguntas que estão fazendo aqui para conhecer um pouco da história do espírito. Mas mesmo assim, para ele é uma grande tortura. É como se você visitasse um criminoso numa penitenciária, num presídio, e você, para conversar com o espírito, para falar para ele sobre a modificação que ele pode alcançar e tudo mais, fica ali fazendo perguntas sobre o crime que ele cometeu. E aí então ele começa de novo a se sentir cada vez mais constrangido, cada vez mais ali pressionado pelas lembranças do ato que ele praticou. Por isso que ele coloca, né, chega, por piedade, chega. Porque só de falar desses crimes, para ele já é uma grande tortura. Então ele pede piedade para que isso pare. Então a Deus, tem confiança na misericórdia divina. E ele responde, orai. Terceira sessão. Feita aqui evocação, número 40. Estou junto de vós. Começas a ter esperança? Sim, meu arrependimento é grande. A gente vai acompanhando, né, a mudança de conduta e de modo de pensar que ele está vivenciando. Lembrando que, enquanto esse trabalho é feito nessa reunião mediúnica, ele próprio, com essa mudança, já começa também a dar abertura para assistência no plano espiritual. Ele não está sendo trabalhado aqui apenas pelos encarnados. Os próprios desencarnados também atuam junto. Como nós já vimos, né, quando a gente lê as obras de André Luiz e a gente vê ali as excursões das quais ele participa, dos trabalhos e tudo mais, como é intenso o trabalho no plano espiritual, independente daquilo que acontece entre nós aqui encarnados. Começas a ter esperança? Sim, meu arrependimento é grande. Qual era teu nome? Sabereis mais tarde. Há quantos anos sofres? Há 200 anos. Em que época cometeste o crime? Em 1608. Então, se a mensagem aqui ela veio em 1859, nós temos aqui então 251 anos. E ele se encontra, quer dizer, o crime cometeu há 250 anos, né? Ele continuou ainda entre os encarnados até ele desencarnar, e nesse momento então ele começou a reviver durante esse tempo todo esse tormento. E aí nós já chegamos a falar sobre isso. A possibilidade ou a probabilidade desses espíritos entrarem num processo de desequilíbrio mental profundo é uma probabilidade muito grande. Porque se a gente vê, por exemplo, hoje, né, que é estudado pela medicina, estudado pela psicologia, que fala dos traumas de guerra, que fala dos traumas urbanos que as pessoas vivenciam, que muda completamente o comportamento dela, desencadeando ali crises de depressão, de ansiedade,
síndrome do pânico, muitas vezes a esquizofrenia começa a surgir também porque o espírito entra naquele estágio de tamanho desequilíbrio mental que ele perde a noção da realidade. Então, se pequenos eventos que nós vivemos aqui no nosso cotidiano são pequenos entre aspas, né? Pequeno no sentido de acontecer uma vez, o impacto dele foi grande, gerou um grande trauma. Mas nós imaginamos um espírito que há 200 anos fica revivendo a mesma imagem, o estado de desequilíbrio em que ele se encontra. E qual vai ser a extensão do trabalho terapêutico que ele vai precisar vivenciar para poder alcançar um mínimo de equilíbrio para começar depois a fazer um novo planejamento reencarnatório para fazer esse trabalho terapêutico de desenvolvimento. Então, 1608. Podes repetir as datas para nos afirmar? Inútil. Uma vez é bastante. Adeus, eu vos falarei amanhã. Uma força me chama. Então aqui já começa essa força chama. Quarta sessão. Evocação. Essa força aqui, de que ele fala, não traz para nós exatamente uma clareza do que significa isso. Porque muitos espíritos dizem que estão sendo atraídos para um determinado ambiente, como acontecia, por exemplo, na Memória de um Suicida, o espírito Camilo falava que ele sentia aquela força de atração que o levava para o cemitério onde o corpo dele estava sepultado. Era uma força. Outros diziam que era uma força que fazia com que ele fosse atraído para um ambiente melhor. É uma força positiva. Então nós temos ali forças negativas, forças positivas. Aqui ele fala que essa força o chama. Não sabemos. Né? Exato, Braz, né? A apometria faz bastante esse trabalho, utilizando exatamente essa força, né? Essa força magnética. Quarta sessão, evocação. Obrigado, Hugo, nome de batismo do Sr. F. Então chamou ali, né, pelo primeiro nome, o Sr. F, que era o dono da casa. Então, obrigado, Hugo. Queres falar do que se passou em Castanho-da-Ri? Não. Fazeis-me sofrer quando falais disso. Não é generoso de vossa parte. Sabes muito bem que, se falamos disso, é com vistas a poder esclarecer a tua posição e não agravá-la. Assim, fala sem temor. Como foste levado a cometer esse crime? Um momento de alucinação. Houve premeditação? Não. Não pode ser verdade. Teus sofrimentos provam que és mais culpado do que dizes. Já sabes que só pelo arrependimento poderás suavizar a tua sorte, e não pela mentira. Vamos, sê franco. Bem, já que é preciso, veja. Foi um homem ou uma mulher que mataste? Um homem. Como causaste a morte do Sr. D? Apareci-lhe visivelmente e me encontrava de tal forma horrendo que minha simples visão o matou. Fizeste-o de propósito? Sim. Por quê? Ele quis me desafiar, e eu ainda faria outro tanto se me viesse tentar. Se eu fosse morar naquela casa, tu me farias mal? Oh, não, certamente. Tens piedade de mim e me desejas o bem. O Sr. D morreu instantaneamente? Não, foi tomado pelo medo, mas não morreu senão 2 horas depois. Provavelmente ele infartou, né? Por que te limitaste a dar uma bufetada no Sr. D, filho? Era demais ter matado 2 homens. Ou seja, né, ele só agrediu para não ter que matar 2. Quinta sessão. Sociedade, 16 de dezembro. Perguntas dirigidas a São Luís. O espírito que se comunicou com o senhor e a senhora F é realmente o de Castanho-da-Ri? Sim. Como pôde comunicar-se a eles tão prontamente? A sociedade ainda o ignorava. Ele não se havia arrependido. O arrependimento é tudo.
ou seja, a sociedade ignorava, porque ele foi evocado a partir de pessoas que conheciam o fato. Depois que foi comunicado a Kardec, fizeram então esse trabalho. São exatas as informações por ele dadas sobre o crime? Compete verificardes e vos entenderdes com ele. Ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que teria morrido em 1659. Há, pois, 200 anos em que se encontra naquele estado, e isso vos será explicado mais tarde. Poderíeis descrever seu gênero de suplício? É atroz para ele. Como sabeis, foi condenado a ficar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o pensamento a outra coisa senão o crime, sempre diante de seus olhos, e julga-se condenado a essa tortura para todo sempre. Aqui então a gente vai ver essa condenação, e aí nós já estudamos também, né, no Céu e Inferno, nos espíritos endurecidos, o caso de uma mulher que ela não tinha qualquer interesse, ela não se mobilizava, não tinha interesse em fazer nada, vivia uma depressão, um desânimo, né? E aí então ela dizia que ela era forçada a viver numa escuridão. E aí depois Kardec coloca uma observação falando dessa força que a mantinha nessa condição. Então havia algo fora daquilo que ela vivia que impunha a ela essa condição. Aqui, como foi colocado, ele foi condenado a viver naquela casa e reviver os pensamentos. Então isso já mostra para nós que é uma imposição que foi dada a esse espírito para que ele vivesse esse gênero de suplício. Quem impôs isso? Quem são os responsáveis por esse tipo de processo? Aí certamente nós temos ali, né, no plano espiritual, os espíritos responsáveis por conduzir esse espírito para a sua transformação. E muitas vezes, para que ele possa modificar sua tortura, ele tem que viver essa dor, viver essa dificuldade. Né? E isso é expiação. Então, e a gente lembra, né, que quando nós estudamos o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o arrependimento se dá no plano físico ou no plano espiritual, e se a expiação ela é vivida no plano físico ou no plano espiritual. E a resposta foi que pode se dar nos dois. Então, nesse caso, ele já viveu, já no plano espiritual, essa expiação que foi imposta para ele. Mais uma vez, foi condenado a ficar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o pensamento a outra coisa senão ao crime, sempre diante dos seus olhos. Dá para imaginar 200 anos vivendo isso? Aquele pesadelo que não termina? É de enlouquecer qualquer um, né? 63. Está mergulhado na escuridão? Escuridão quando quer afastar-se desse lugar de exílio. Então, se ele sai de lá, plena escuridão. Imagina o espírito vivendo naquele breu em que ele não consegue ver nada, não consegue perceber nada. Qual o gênero de suplício mais terrível que pode experimentar um espírito nesse caso? Não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. O próprio que as experimenta teria dificuldade em vos dar uma ideia. Mas a mais horrível é a certeza de ser condenado sem apelação. Ou seja, né, nós temos aqui então, o suplício vai depender de cada indivíduo. Cada indivíduo vai criar para si próprio o próprio inferno. Mas o maior desespero é ele acreditar que aquilo é definitivo. Acreditar que ele não tem esperança. Então a gente pode colocar que a falta de esperança é o pior suplício que um espírito pode vivenciar. E isso pode ser colocado, primeiro a partir das suas próprias crenças, ele acreditar que isso, ou ele ser induzido a acreditar a isso. Acreditar nisso, né, que ele está condenado para sempre. Então, nós já vimos citações dos livros, né, em que muitos espíritos recebem essa ideia, são induzidos com essa ideia de que eles estão condenados para sempre. E até mesmo nisso, essa permissão que existe para que esse espírito acredite nisso é parte dessa expiação que ele está vivendo também. 65. Ele se acha nessa situação há 2 séculos.
Avalia o tempo como o fazia quando encarnado, isto é, o tempo lhe parece mais ou menos longo quando vivia, como quando vivia? Parece-lhe antes mais longo. Para ele, o sono não existe. O espírito não dorme, não vive, a não ser revivendo aquilo que ele criou a partir do seu crime. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existia e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não é o mesmo para todos? Certo que não. Só o é para os espíritos chegados a um grau muito elevado de progresso. Mas para os espíritos inferiores, o tempo é por vezes muito longo, sobretudo quando sofrem. Então a gente vê, né, das percepções dos espíritos, que nós já estudamos, inclusive num dos primeiros artigos aqui na revista, a percepção é muito relativa. Quanto mais materializado é o espírito, mais ligado ele é assim, né? Pois é, os chefes alemães ligados à Segunda Guerra, à escravidão no Brasil, guerras antigas que aconteceram, né, por exemplo, né, nas guerras que os próprios romanos viviam com os bárbaros e tantos outros. Né? Então, são espíritos que continuam ainda ligados a essa ideia. E nós já vimos aqui também, nas próprias citações dos livros que nós estudamos, que essas percepções para os espíritos, né, ou seja, ou melhor, o tempo que eles vivenciam, podem ser um tempo de décadas, de séculos e até mesmo de milênios, vivendo aquela realidade. O próprio Gregório, lá do Libertação, embora ele tivesse consciência da sua realidade, né, que ele sabia que estava desencarnado, que ele vivia naquela comunidade, que ele liderava aquela comunidade, ele ainda vivia com aquela mesma ideia de poder que ele tinha no passado. Né? Exato, né? É aquela história, né, Ana? Que seja eterno enquanto dure, como disse Vinícius de Moraes. Então, nesse caso, a tortura será eterna enquanto o espírito acreditar que é eterno. Enquanto ele considerar que aquilo é definitivo para ele. Esse espírito é punido muito severamente pelo crime que cometeu. Ora, disseste-nos que antes dessa última existência ele tinha vivido entre tribos mais bárbaras. Lá deve ter cometido atos, no mínimo, tão atrozes quanto esse último. Foi punido do mesmo modo? Foi menos punido, porque sendo mais ignorante, compreendia menos o alcance. Então aqui a gente vê, né, que o espírito, quanto maior o grau de compreensão dele, maior a responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando ele, vivendo no mundo primitivo, ele cometia aquilo que todo mundo cometia. Então ele fazia muito mais por impulso, por instinto, por indução, do que por consciência. E agora, quando ele veio para um mundo como esse, tendo já uma consciência maior, consequentemente a sua punição virá também no mesmo tom. Observação. Todas as observações confirmam esse fato, eminentemente conforme a justiça de Deus, de que as penas são proporcionais, não à natureza da falta, mas ao grau de inteligência do culpado e à possibilidade de compreender o mal que fez. Assim, menos grave em aparência, uma falta poderá ser mais severamente punida num homem civilizado que um ato de barbárie num selvagem. Lá no Livro dos Espíritos, nós estudamos isso também, que Kardec fez uma comparação. Um homem esclarecido e um homem canibal, vivendo numa sociedade que tem a prática do canibalismo. Quem é mais responsável pelo crime? O esclarecido ou o canibal? A resposta, o esclarecido. Porque o canibal age segundo a sua natureza. O esclarecido tem consciência do que está fazendo. Rapidamente, deixa eu só ver quanto que falta. Rápido, só vou terminar então, só mais duas questões só. Depois a gente deixa a última comunicação aqui para o próximo encontro. O estado em que se encontra esse espírito é o dos seres vulgarmente chamado de danados. Danados a gente vem de dano, né? Absolutamente. Há outros ainda mais horríveis. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, inclusive para crimes semelhantes, pois variam conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este,
A casa onde cometeu o crime é o seu inferno. Outros o trazem em si mesmos pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. Coloca uma observação Kardec. Com efeito, vimos avarentos sofrerem à vista do ouro, que se lhes tornara uma verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pela inveja das honrarias que viam prestar e que não se dirigiam a eles. Homens que haviam mandado na terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangia a obedecer e pela visão de seus subordinados, que não mais se desdobravam diante deles. Ateus sofrendo as angústias da incerteza e se achando num isolamento absoluto em meio à imensidade, sem encontrar nenhum ser que os pudesse esclarecer. Lembra que nós vimos ali as confissões de Voltaire. A punição dele era ver ali todas aquelas cidades no plano espiritual e ter que viver isolado pelo fato de pregar essa descrença quando encarnado. Se no mundo dos espíritos há alegrias para todas as virtudes, apenas para todas as faltas. E as que não são alcançadas pela lei dos homens, sempre o são pela lei de Deus. Apesar da sua inferioridade, esse espírito sente os bons efeitos da prece. Vimos o mesmo da parte de outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como é possível aos espíritos mais esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, mostrarem completa ausência de sentimentos? Sorriem de tudo quanto há de mais sagrado. Numa palavra, de nada se tocarem, nem concederem a menor trégua ao seu cinismo. Aí nesse caso são os espíritos endurecidos, né? A prece não tem efeito, senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, revolta-se contra Deus e persiste nos seus desvios. Ainda os exagerando, como fazem os espíritos infelizes, sobre estes a prece nada pode nem poderá fazer, a não ser quando um clarão de arrependimento neles se manifestar. Para eles, a ineficácia da prece é também um castigo. Ela só alivia os que não estão totalmente endurecidos. E a última questão. Quando vemos um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, há uma razão para nos abstermos de orar por eles? Não, certamente, porque cedo ou tarde ela poderá triunfar de seu endurecimento e fazer com que nele germinem pensamentos salutares. Então, essa aqui é o final da nossa quinta evocação. Nós temos ainda no número 71 a sexta, a sétima, oitava, nona, décima, e décima. Então nós paramos na sexta, temos 7, 8, 9 e 10. Porque ainda será evocado esse espírito outras vezes, e também as vítimas do crime. Né? Então todos eles serão aqui, terão participação para conhecer um pouco mais desse quadro geral da história desse espírito. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Vemos aqui então a refutação do Condessa Matilde de Canossa, daquele livro, e a história de um danado. Vimos aqui então até a evocação, a sexta evocação em que o espírito vai se mostrando cada vez mais acessível a essas novas ideias. Né? Como será comigo nesse futuro? Né? Pois é a dúvida que todo mundo traz. Né? E esse espírito vai ter ali, porque a gente vê, no caso desse espírito, apenas o momento que ele está vivenciando. Mas nós tivemos oportunidade de acompanhar no livro da Dona Ivone, o livro que falava Dramas da Obsessão, que contou a história ali de espíritos do século XVI, também XVII, por ali, e depois até os tempos atuais. Então foi possível acompanhar esses espíritos nessa trajetória até chegar aqui no século XX.